que Lucas não é apenas um historiador, Lucas é teólogo. Lucas é teólogo, e é o teólogo do Espírito. Por que que Lucas, no capítulo 10 do seu evangelho, é o único que menciona os 70? Lembra que eu falei sobre de manhã? Uma referência a Números 11, como nós já vimos aqui, mostrando que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Por que que Lucas, por exemplo, no capítulo 4, a partir do verso 18, é o único que menciona Jesus chegando em Nazaré e citando Isaías 61? Jesus chega em Nazaré e lê Isaías 61: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. Atos capítulo 10, verso 38, Pedro diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Lucas, inclusive, ele diz que Jesus, pela virtude do Espírito, ele operava. Lucas diz Jesus cheio do Espírito. Lucas diz que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito, mas quem tirou Jesus de lá também foi o Espírito. Então Lucas não é apenas um historiador, ele é um teólogo. Aqui tem teologia. E aí vem um ponto essencial: ser cheio do Espírito Santo em Lucas é diferente de ser cheio do Espírito Santo em Paulo. Em Lucas, o Espírito Santo, então, quando nos enche, ele nos impulsiona a testemunhar com poder e autoridade. Em Paulo, ser cheio do Espírito Santo está ligado a uma vida ética, a conduta, caráter, santidade. Ou seja, Paulo está preocupado com uma igreja que já foi cheia do Espírito Santo, já está testemunhando de Cristo, mas que agora tem que saber como viver no mundo. Enquanto que Lucas está mostrando como que a igreja cresce, por que que a igreja cresce, e como que nós devemos fazer a obra do Senhor, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, porque foi assim também que Jesus fez. Por muito tempo, os que são contrários à nossa crença, os que pregam o cessacionismo, eles defendem que Atos dos Apóstolos não serve para fundamentar doutrina, porque é uma narrativa, não dá para fundamentar doutrina, não serve. Só que Howard Marshall, estudioso do Novo Testamento, publicou um livro mostrando que Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, inclusive uma curiosidade aqui, tá? O maior escritor do Novo Testamento, em termos de extensão, é Lucas e não Paulo. Mas Paulo tem 13 cartas, mas se você juntar Atos, Lucas e Atos, dá mais que as 13 cartas de Paulo. Tá? Por quê? Só Lucas, no capítulo 1, tem mais de 60 versículos. Então Lucas, Atos, em termos de extensão, é o maior escrito do Novo Testamento. Em termos de extensão, o maior escritor do Novo Testamento. Certo? Coisa interessante, né? Agora, em quantidade, no sentido de cartas, Paulo evidentemente escreve 13 cartas, mas se juntar as 13 cartas, não dá a quantidade de número dos escritos de Lucas, porque os escritos de Lucas são extensos. Essa informação é dada por D.A. Carson em sua introdução ao Novo Testamento, confirmado por outros também. Michael Bird, por exemplo, em seu livro Toda a Escritura é, menciona isso aqui. Uma indicação para vocês. Qual era o grande problema? Lucas era interpretado como historiador. Não, Lucas só está narrando os fatos. Lucas não está preocupado em fazer teologia. Só que os estudiosos, vou citar alguns nomes, depois vocês podem pesquisar. Roger Stronstad, ele mostrou, junto com Howard Marshall, que Lucas não é apenas um historiador, Lucas é teólogo. Lucas é teólogo, e é o teólogo do Espírito. Por que que Lucas, no capítulo 10 do seu evangelho, é o único que menciona os 70? Lembra que eu falei sobre de manhã? Uma referência a Números 11, como nós já vimos aqui, mostrando que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Por que que Lucas, por exemplo, no capítulo 4, a partir do verso 18, é o único que menciona Jesus chegando em Nazaré e citando Isaías 61? Jesus chega em Nazaré e lê Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. Atos capítulo 10, verso 38, Pedro diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Lucas, inclusive, ele diz que Jesus, pela virtude do Espírito, ele operava. Lucas diz Jesus cheio do Espírito. Lucas diz que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito, mas quem tirou Jesus de lá também foi o Espírito. Então ele leva, ele tira, né? Então, às vezes você foi levado pelo Espírito ao deserto, suporta o processo aí, na hora certa ele tira você de lá. Então Lucas não é apenas um historiador, ele é um teólogo. Aqui tem teologia. E aí vem um ponto essencial: ser cheio do Espírito Santo em Lucas é diferente de ser cheio do Espírito Santo em Paulo.
Efésios capítulo 5, verso 16 em diante, até o 18 ali, nós temos um texto que a gente sempre usa, né? Seja cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Perceba que, para Paulo, ser cheio do Espírito Santo está ligado à vida de santidade e transformação, caráter. Enquanto que para Lucas, a ênfase em ser cheio do Espírito Santo é a capacitação sobrenatural para cumprir a missão. Quando você olha em Lucas, todo mundo que é cheio do Espírito Santo está profetizando, falando em línguas para cumprir um propósito, testemunhar a respeito de algo. Então, existe esse propósito. Em Lucas e Atos, ser cheio do Espírito Santo está fortemente ligado à capacitação para testemunhar e cumprir a missão. Em Paulo, ser cheio do Espírito Santo é essencial para uma vida de santidade. Se você lê Efésios, você percebe isso claramente. Enquanto que Lucas, ser cheio do Espírito Santo, está ligado a eventos visíveis, como profecia, línguas. Em Paulo, ser cheio do Espírito Santo é um processo contínuo. Quando você pega, por exemplo, Efésios, ele mostra que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a mulher se sujeita ao seu marido, mas o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Os pais não causam ira aos filhos, mas os filhos obedecem os pais. Eles vivem a vida de cânticos, salmos, louvor, eles são imitadores de Deus. Isso é caráter, é conduta, é vida em santidade. Enquanto que em Lucas, a ênfase é outra. Em Lucas, o Espírito Santo então, quando nos enche, ele nos impulsiona a testemunhar com poder e autoridade. Em Paulo, ser cheio do Espírito Santo está ligado a uma vida ética, a conduta, caráter, santidade. Essa diferença foi enfatizada por Roger Stronstadt, e ele mostrou que Paulo e Lucas têm interesses diferentes. Ou seja, Paulo está preocupado com uma igreja que já foi cheia do Espírito Santo, que já está testemunhando de Cristo, mas que agora tem que saber como viver no mundo. Enquanto que Lucas está mostrando como que a igreja cresce, por que que a igreja cresce, e como que nós devemos fazer a obra do Senhor, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, porque foi assim também que Jesus fez.